novo decreto do governo federal pode mudar drasticamente a forma como os policiais enfrentam os criminosos e os perseguem em suas fugas. E não vai ser para melhor, não. No vídeo de hoje a gente vai revelar como o decreto 12.341 do governo federal, do governo Lula, limita ainda mais a atuação das forças policiais, incentivando criminosos a fugir a qualquer custo e sem medo. Desculpa porque essa medida coloca em risco não apenas a segurança dos policiais que estão ali no dia a dia, mas também da população. Fique até o final. O governo federal já tem feito várias tentativas de centralizar o controle das forças de segurança, o que é uma característica bem comum em governos de esquerda. Os governos de esquerda têm essa mania boba, essa mania besta, de querer centralizar as decisões no governo central, tirando dos governos estaduais e municipais a sua autonomia de decisão, o que pode trazer consequências muito ruins até para o enfrentamento do crime organizado. Porque as pessoas acham, o PCC existe em todo o país, as forças criminosas existem em todo o país, então é melhor que tenha uma decisão central. De maneira nenhuma. O grande sucesso das forças criminosas é a autonomia que suas lideranças locais têm, que apesar de aderirem a certos aspectos centrais da organização criminosa, as decisões do dia a dia, o tipo de crime que vai ser cometido, aonde vai ser cometido, por quem vai ser cometido, são sempre decisões tomadas ali localmente. E é por isso que as forças de segurança estaduais e municipais precisam de autonomia no combate, porque em cada região o crime organizado, as forças criminosas se comportam de maneira diferente. O decreto 12.341 ele vai alterar fundamentalmente o uso da força policial, da força letal, do uso de arma de fogo pelas forças policiais. Depois do fracasso da PEC da segurança pública, queria tornar obrigatória a admissão no SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, uma espécie de SUS da segurança pública. O governo que tinha vários problemas. E um dos principais problemas dessa medida, da PEC da segurança pública, era ferir o pacto federativo, ou seja, retirar a autonomia dos governadores no modo como eles lidam com suas forças policiais e nas decisões que eles tomam. Eles chegavam até a propor uma espécie de PM nacional, que seria feita pela transformação da Polícia Rodoviária Federal. O decreto que trata sobre as armas de fogo, sobre o uso de armas de fogo pelas forças policiais, não traz muitas novidades. Na verdade, ele já inicia falando uma série de obviedades, repetindo legislações que já existem, inclusive dizendo que o uso da arma de fogo deve ser sempre o último recurso. Aliás, isso é uma coisa que já é sabida e utilizada por todas as forças policiais do Brasil. Todo treinamento, toda capacitação que é feita nas polícias militares, civis e federais, levam em conta que a arma de fogo é sempre o último recurso, o recurso mais grave. E é comum e até corriqueiro que todas as forças policiais ensinem os seus membros a trabalharem com o uso progressivo da força sempre que possível. A novidade, nesse caso aqui, do decreto 12.341, é a proibição do uso de armas de fogo no caso de fuga. Ou seja, o criminoso ali enfrentou a polícia, trocou tiro com a polícia, ele joga a arma e foge. E o policial não pode atirar, não pode fazer o uso do recurso da arma de fogo para impedir a fuga daquele cara. Deixando assim que um criminoso perigosíssimo, por exemplo, esse que enfrentou a polícia a tiros, fique livre para cometer novos crimes. E essa é a grande mazela dessa legislação. Olha só, lá no parágrafo 3º, letra B, vou deixar aqui para vocês, o decreto é o seguinte: não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão aos profissionais de segurança pública. Ou seja, se ele mesmo armado fugiu de costas, se ele mesmo armado resolveu sair dali, ele deixou de ser um risco, ou ele continua um risco, o policial pode ou não utilizar a arma de fogo. Isso vai trazer ainda mais insegurança jurídica, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Essa nova legislação, ela muda um decreto que foi feito lá no tempo da Dilma. Olha só, o decreto-lei 475 de 99, aliás, antes da Dilma, né? A Dilma é outra coisa, vou falar para vocês aí também. Nesse decreto, que eu também vou deixar aqui para você ver, confere aí comigo, para efetuar, ele dizia quando que o policial poderia utilizar a arma de fogo, um decreto muito mais claro e que dava aos policiais maior segurança jurídica. Olha o que ele diz aí, na letra A do
do parágrafo do artigo 3º também. A arma de fogo pode ser utilizada, por exemplo, para efetuar a captura ou impedir a fuga de pessoa suspeita de haver cometido crime punível com pena de prisão superior a 3 anos, ou que tem arma de fogo, e aí ele traz as outras coisas aí que você está lendo. Na letra B, ele também traz, para efetuar a prisão de pessoa evadida, ou seja, aquele que está em fuga, o prisioneiro que fugiu, ou objeto de mandado de detenção, ou para impedir fuga de pessoa regularmente detida, coisa que o novo decreto retira do policial. Ou seja, é um incentivo até para os criminosos fugirem das penitenciárias, das delegacias, mesmo que regularmente preso, mesmo que preso de acordo com todas as normas vigentes. Esse novo decreto, ele vem para regulamentar uma lei, essa sim, feita no tempo da Dilma Rousseff. Lembra da Dilma Rousseff? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Eu acho que é isso que esse decreto vai trazer para a gente. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. O decreto regulamenta lá a lei 13.060, que foi sancionada pela Dilma. E essa lei, ela já trazia essa questão da impossibilidade do uso da arma de fogo em diversas circunstâncias, o que foi agora regulamentado pelo governo Lula e vai ser obrigatório. O decreto já está em vigor desde a data da sua publicação. E só existem duas formas da gente acabar com esse decreto. Uma seria por uma ação de inconstitucionalidade que seria levada diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Pelo histórico de apoio do Supremo Tribunal Federal às medidas do governo Lula, é muito provável que, caso essa ação chegue lá, o tribunal resolva manter essa legislação em curso, como tem sido uma constante aí nas diversas decisões do tribunal. A outra forma, que talvez seja mais efetiva, é pela promulgação de um decreto parlamentar, ou seja, o Congresso Nacional precisa reagir a essa medida para que ela se torne inviável. Os governadores também não receberam muito bem esse decreto, a maioria deles fez oposição. Você pode ver aí a reação nessa matéria aqui, do Ratinho Júnior, do Tarcísio e do Ronaldo Caiado, que se manifestaram frontalmente contra a medida. O diretor do Conselho Nacional, o presidente, eu acho que é presidente, do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, também se manifestou contra a medida. Ou seja, dentro dos governos estaduais, essa medida não foi recebida e é considerada um incentivo aos criminosos. E quais são as consequências práticas desse tipo de legislação para a população e para as forças policiais? Em primeiro lugar, é um estímulo à fuga dos presos. Ao invés do preso se sentir mais confortável para se entregar à polícia em caso de confronto ou em caso de fuga, ele vai se sentir muito mais estimulado em fugir, sabendo que as forças policiais estão de mão amarradas, atadas, impedidas de utilizar o seu recurso mais rigoroso, que são as armas de fogo. Também pode decorrer um aumento de confronto com a polícia, já que a tentativa de fuga vai ser estimulada. E assim, depois mesmo, principalmente porque ele sabe que se largar a arma depois do confronto, a polícia não pode mais utilizar a sua arma de fogo para conter a fuga. Então ele pode ali dar combate à polícia na tentativa, viu que não tem jeito, larga a arma e tenta fugir, sabendo que a polícia está impedida de atirar e muitas vezes tendo suas ações monitoradas pelas câmaras corporais ou qualquer tipo de tecnologia, os policiais vão se sentir ainda mais seguros para ampliar o uso da força para conter a fuga de um criminoso, mesmo que seja muito perigoso. A preferência de fuga a qualquer custo vai ser um grande desserviço à população e às forças policiais. O governo federal devia criar legislações que estimulassem os criminosos a se entregarem, em vez de irem para o confronto, para a fuga, eles se entregarem para que a gente pudesse tirar o máximo de criminosos das ruas, trazendo maior benefício à população. Os policiais hoje já trabalham sobre uma enorme insegurança jurídica e essa medida é mais um desestímulo, além das legislações já existentes, como por exemplo as progressões precoces de pena, onde os mesmo condenados perigosos acabam deixando as cadeias de forma muito rápida. 1/6 da pena o cara já pode progredir para um regime semiaberto, por exemplo. Também tem as audiências de custódia, onde em alguns locais o Conselho Nacional de Justiça chegou a comemorar que 70% dos flagrantes deixaram de se converter em prisão temporária em razão dessas audiências. E das políticas de desencarceramento. São aqueles caras que acreditam que a melhor forma de combater o crime é tirar o criminoso da cadeia. Afinal, as cadeias são superlotadas e precisam estar mais vazias,
E outra coisa que também faz parte das políticas de desencarceramento e que tem trazido consequências nefastas aí para a nossa segurança pública são as famigeradas audiências ou saídas temporárias, que apesar de terem sido proibidas através de uma lei de iniciativa do deputado Guilherme Derrite, como existe o princípio da irretroatividade da lei penal, somente aqueles que foram condenados depois da promulgação da lei é que vão ter essa saidinha limitada. Os outros presos continuam saindo e a gente pode ver aí que muitos foram liberados já agora para o Natal e para o Ano Novo. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha aqui nesse card que eu estou deixando, tem um vídeo que trata sobre um crime que aconteceu em decorrência de uma saída dessa e até o próprio beneficiado pela saída temporária acabou sendo alvejado em decorrência de não estar preso. Na verdade, quem são os principais prejudicados por essa medida nova do governo federal, do governo Lula, não são apenas os policiais, que vão ter mais dificuldade de executar o seu serviço, mas principalmente a população, que acaba aí comprometida em sua segurança, sabendo que mais criminosos vão estar nas ruas. E se você curtiu esse vídeo aqui, não deixe de deixar aqui, ó, registrada a sua curtida, seguir o meu canal e me acompanhar para mais vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima.